e com segurança todos os seus bens. E estudando essa palavra, nós podemos ver que o valente aqui no texto, Jesus, ele se refere ao diabo. O diabo, ele é o valente aqui no texto. E Jesus, ele também usa uma palavra aqui, né? Ele fala sobre a casa. Jesus, ele comparou a vida de um ser humano com uma casa. Louvado seja Deus. E fala também sobre os bens. Os bens dessa casa. Eu pude entender que esse bem é a mente do ser humano, o corpo e a alma. Louvado seja Deus. E por que o diabo ele toma posse dessa casa? Por que o diabo ele toma posse da vida humana? Aleluia. Porque a casa ela se encontra vazia. E o que significa isso, igreja? A casa vazia. A casa vazia significa a ausência de Deus na vida da pessoa. A ausência de Deus na vida do ser humano. Louvado seja Deus. E eu gostaria de falar um pouquinho do meu testemunho para nós entendermos melhor como funciona isso, a casa, né, que é a vida humana, e a casa vazia. Por que a casa ela se encontra vazia e por que o valente, que é o diabo, ele toma posse da casa e ele se apodera da casa. Louvado seja Deus. Aí eu estava estudando, irmãos, e comecei a me lembrar de quando eu era pequeno. Quando eu era pequeno, né, desde quando eu nasci até os meus 7 anos de idade, eu morava com meu pai, eu morava também com a minha mãe. Mas quando eu fiz 7 anos, o meu pai ele se separou da minha mãe e ele abandonou a família, ele abandonou os filhos, e minha mãe, ela começou a criar a mim e mais 3 irmãos sozinha. E ela começou a trabalhar, né, para que nós não viéssemos passar fome, passar necessidade, porque meu pai ele se separou e simplesmente abandonou, meu irmão. Não deu nenhuma assistência à minha mãe e a nós. E minha mãe começou, eu lembro que minha mãe começou a trabalhar, e minha mãe saía muito cedo e chegava muito tarde. E nós íamos para a escola, e chegava da escola, a gente ia para a rua, ficava o dia todo na rua, porque minha mãe só chegava de noite. E eu lembro que muitas das vezes, em algumas datas festivas, tipo Dia das Crianças, tipo Natal, eu via, né, muitos coleguinhas com seus pais ganhando presente, e ali eu sentia, né, um pouco a ausência do meu pai, a ausência ali de pai e mãe. E eu fui crescendo e eu fui me tornando um adolescente muito revoltado. E engraçado que o ser humano ele tem a fase da inocência, né? Você nasce e quando você é criança você tem aquela fase da inocência. Mas quando você começa a fazer 9 anos até mais ou menos 11 anos, aquela fase da inocência ela começa a terminar. E aí o ser humano ele começa a formar um caráter, né? O ser humano ele forma um caráter a partir dos 9 anos até mais ou menos 11 anos de idade. E é muito importante que os pais eles ensinam seus filhos. A Bíblia diz lá no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 4,
E vós, pais, não procureis vossos filhos a ira, mas criai na disciplina e na administração no Senhor. Então a Bíblia ela ensina que os pais ele tem que ensinar os filhos, disciplinar os filhos. E isso ajuda que seus filhos formem um caráter, né? Um caráter voltado para o lado do bem, um caráter voltado para o lado da disciplina, né? Um caráter voltado para as coisas certas e não para as coisas erradas. E os filhos também têm uma responsabilidade, porque obedecer seus pais. A Bíblia diz no livro de Efésios, no capítulo 1, e vós, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Glória a Deus. Amém, irmãos? Então, assim como o pai ele tem a responsabilidade de ensinar o seu filho o caminho que deve andar, os filhos também têm uma responsabilidade de honrar o pai e a mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, e para que ele venha ter vida longa sobre a face da terra. E interessante, irmãos, que alguns pais hoje em dia têm dificuldade de educar os seus filhos, porque tem muitos pais que eles ganham seus filhos, mas esquecem da responsabilidade, do compromisso que ele tem com seus filhos. Muitos pais hoje não querem educar seus filhos, eles querem aproveitar a vida, eles querem sair, passear, e eles podem até fazer isso, mas não pode esquecer da responsabilidade que é de criar um filho, que é de educar um filho. Muitas das vezes não educa, não disciplina, e aí a criança vai crescendo, a criança vai se desenvolvendo, e quando ele perde a idade da inocência e começa a formar um caráter, muitas das vezes forma um caráter voltado para o lado errado, começa a trilhar caminhos errados. E eu me lembro que aconteceu isso comigo quando eu fiz 11 anos de idade. Eu não tive aí aquela educação do pai, aquela disciplina. Minha mãe só chegava de noite e não tinha tempo para nos educar, e eu fui criado na rua, e eu fui me revoltando com certas situações, e infelizmente eu não consegui formar um caráter com princípios voltados para o lado bem. Eu me lembro que eu comecei a ir para o baile com meus irmãos, com meus primos, e ali foi me oferecido drogas, foi me oferecido bebidas, e eu, como já era um adolescente muito revoltado, eu me afundei, mergulhei de cabeça. E no começo parece que é tudo maravilhoso, né, irmãos? No começo parece que é tudo maravilhoso. Você se droga, você bebe bebidas alcoólicas, você curte aquele momento ali, nos bailes da vida, nas farras da vida, e é aí que você dá legalidade para o diabo ele tomar posse da sua vida, como diz aqui no texto, né? Que o valente, aleluia, o valente, bem armado, guarda a sua própria casa e fica com segurança todos os seus bens. O diabo, quando você dá legalidade para ele, ele domina a sua mente. E ele dominando a sua mente, ele escraviza o seu corpo. E ele escravizando o seu corpo, ele oprime a sua alma. Porque nós somos imagem e semelhança de Deus. A Bíblia diz lá em Gênesis que Deus formou o homem segundo a sua imagem e a sua semelhança.
Então nós somos criaturas feitas por Deus. E existe um vazio dentro de nós que só Deus ele pode preencher. A cocaína, as drogas, o alcoolismo, ele pode por um momento preencher esse vazio, mas esse preenchimento é passageiro. Quando a onda da cocaína passa, quando a onda da bebida passa, aquele vazio volta a doer dentro de você, a doer dentro de nós. Aleluia. E só Deus, ele pode preencher esse vazio. Amém, irmãos? E eu me lembro que quando eu me envolvi com as drogas, com as bebidas, com as bagunças da vida, eu comecei a viver intensamente tudo isso. E no começo era tudo muito maravilhoso. Eu estava me achando cara, eu estava me achando, o tal. Mas o pecado, ele escraviza a alma. O pecado, ele escraviza o nosso corpo, ele oprime a nossa alma, a nossa mente. E eu me lembro que quando eu tinha os meus 17 anos de idade, eu comecei a sentir o peso do pecado na minha vida. Comecei a sentir o peso, comecei a me sentir oprimido, comecei a me sentir triste. E muitas das vezes eu chorava no meu quarto sozinho, diante das pessoas eu me mostrava forte, me mostrava valente, mas ali sozinho, muitas das vezes eu chorava. E mesmo sem conhecer Deus, eu pedia que se Ele existisse, Ele pudesse mudar a minha vida. Muitas das vezes eu fiz ali a minha oração, mesmo sem conhecer a Deus, pedindo a Deus um socorro. E eu louvo a Deus, irmãos, que eu, dos meus 11 aos 17, eu fui escravizado pelo pecado. O diabo, ele oprimiu a minha alma, ele oprimiu a minha vida. Mas aos 17 anos de idade, eu entrei por uma igreja assim como essa. Eu creio que eu fui guiado pelo Espírito Santo. Eu creio que mesmo sem intimidade com Deus, Deus ele ouviu a minha oração. E eu lembro que eu entrei na igreja e aí eu aceitei a Jesus. Aleluia. Eu já estava cansado daquela vida de pecado, daquela vida de escravidão. E quando eu aceitei Jesus, se cumpriu o que diz aqui no versículo 22. Que diz assim: sobrevindo, porém, o mais valente do que ele, vence-o e tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os escudos. E sobrevindo, porém, o mais valente. Quem é o mais valente? Aleluia! Aleluia! O mais valente é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! O mais valente é o único que pode libertar das garras do diabo, da escravidão do pecado, a minha e a sua vida. Aleluia. Jesus Cristo, Ele tem poder, aleluia, para jogar por terra toda a armadura do diabo que tenta oprimir a minha e a tua vida. Jesus Cristo, Ele é o mais valente, aleluia, que pega o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. Aleluia! Louvado seja Deus! E o mais valente ele entrou na minha vida e ele me libertou dos pecados que me escravizavam. Louvado seja Deus! E eu fiquei muito feliz porque Jesus Cristo ele tem poder para libertar e para transformar a vida do ser humano. É verdade. Jesus Cristo ele tem poder para libertar e para transformar. Jesus Cristo ele tem poder para te dar uma novidade de vida e reescrever a sua história. Mas para isso, você tem que aceitar a Ele
como o único e suficiente Salvador. No livro de Apocalipse, capítulo 23, no versículo 20, capítulo 3, versículo 20, Jesus ele disse assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. Aleluia. O que é a porta? A porta é o coração. A palavra de Deus diz: quando ouvis a voz do Espírito Santo, não endureçai o vosso coração. Aleluia. Jesus ele está à porta e bate. Ele bate na minha porta, ele bate na sua porta. E se você abrir, ele vai entrar e vai cear contigo, e você com ele. Aleluia. O que significa aqui no texto? Cear é você ter comunhão com ele. Aleluia. É você ter comunhão com ele e ele contigo. Aleluia. E isso é importante, que nós devemos ter essa comunhão com Deus. Muitas das vezes as pessoas vêm para a igreja, pedem oração, a gente chega aqui oprimidas, chegam aqui sobrecarregadas, e Jesus ele diz: vinde a mim, todos que estás cansado, oprimido e sobrecarregado, e eu vos aliviarei, porque o meu fardo é suave e o meu jugo é leve. Mas é necessário aceitar Jesus e assumir um compromisso com ele. Não adianta a gente entrar, pedir oração, aí os obreiros oram, expulsam os demônios. Muitas das vezes as pessoas entram endemoniadas, pesadas,